Olá! Nessa aula você vai conhecer e aprender a utilizar os recursos existentes na ferramenta Formatação Condicional no Excel. Essa ferramenta serve para identificar facilmente tendências e padrões nos seus dados para realçar visualmente os valores importantes. Então nós temos aqui na aba Exercício duas tabelas, onde em cada uma delas nós vamos utilizar um recurso da ferramenta Formatação Condicional para destacarmos alguns valores dentro de algumas regras que nós vamos criar. Então, na primeira tabela, nós temos uma lista de clientes e os valores de compras realizadas por cada um desses clientes. Na segunda tabela, nós temos um relatório de realizado versus orçado por mês, com o atingimento do budget, ou seja, do orçado em cada mês, e aqui embaixo no ano, ok? Antes de realizarmos esses dois exercícios, eu vou apresentar para vocês os recursos existentes nessa ferramenta. Então, para acessarmos a área de formatação condicional, para inserirmos alguma regra nova ou para visualizarmos alguma regra existente, basta clicarmos aqui na aba Página Inicial da faixa de opções do Excel e aqui, em seguida, no ícone Formatação Condicional. Quando nós clicamos aqui, nós temos uma série de atalhos dos recursos existentes de formatação condicional. Então, por exemplo, nós podemos criar regras de realce de células, definindo aqui se os valores forem maior do que um determinado valor que nós definirmos, se forem menor, se estão entre um valor e outro, se é igual, exatamente igual a um determinado valor, seja número ou texto, se o texto contém uma determinada palavra ou um determinado valor numérico ou um determinado caractere, se uma data ocorre entre um determinado período ou se os valores estão duplicados. Aqui também nós podemos destacar os primeiros ou últimos. Por exemplo, os 10 primeiros itens, os primeiros 10%, os 10 últimos itens, os últimos 10%, os que estão acima da média ou os que estão abaixo da média. Nós também podemos utilizar o recurso barras de dados, para ele colocar barras graduais em todas as células que nós selecionarmos, na cor que nós quisermos aqui. Pode ser um preenchimento gradual ou um preenchimento sólido. Aqui também temos a opção de escalas de cor, onde, nesse primeiro aqui, por exemplo, ele coloca os maiores valores em verde, os valores medianos em amarelo e os menores valores em vermelho. Mas podemos customizar isso com as cores que nós quisermos, ok? Também temos os recursos de conjuntos de ícones. Então, temos aqui recursos de 3 setas, de 4 setas, de 5 setas, de setas em cinza, de formas, famoso gráfico de farol, o famoso farol, que são as formas aqui de semáforos. Então, temos aqui de 3 semáforos em círculos, de 3 sinais aqui com formas diferentes. A primeira em círculo, a amarela em triângulo e a vermelha em losango. Nós temos também os recursos de farol com 4 cores diferentes, ok? Temos também aqui as opções de indicadores. Então, temos aqui 3 círculos, onde o primeiro é um Vzinho em verde, o segundo é um ponto de exclamação, ponto de atenção, em amarelo, e o terceiro é um X com fundo vermelho. Temos também a opção de 3 bandeiras, verde, amarelo e vermelho, e temos aqui o Vzinho, ponto de exclamação, e o X em cores diferentes. E aqui embaixo nós temos a parte de classificações, 3 estrelas, onde ele vai preenchendo a estrela ou esvaziando, dependendo do valor. O que eu chamo de lua, então temos aqui as fases da lua. Temos aqui também a opção de caixas, de 5 caixas, que eu chamo de cubos. E temos aqui também a opção de classificações, que eu chamo de Wi-Fi, ok? E aqui nós podemos inserir novas regras
né, customizando aí, parametrizando cada uma delas, e nós vamos fazer isso agora nesses dois exercícios. Então vamos voltar aqui na aba Formatação Condicional, e no primeiro exercício nós vamos inserir uma formatação condicional no intervalo D3 a D52, utilizando um conjunto de ícones com 3 setas. Então vamos voltar aqui na aba Exercício, vamos selecionar de D3, ou seja, do primeiro valor de compras aqui até D52, o último valor de compras. Vamos vir aqui na página inicial, formatação condicional, conjunto de ícones, 3 setas. Vai ser essa primeira opção aqui, ok? Você pode observar que automaticamente ele já colocou as setas aqui. Verde para os maiores valores, amarelo para os valores intermediários e vermelho para os menores valores, ok? Agora, no segundo exercício, nós vamos inserir uma formatação condicional no intervalo que vai de K4 a K16, onde, quando o percentual for menor do que 100%, o fundo ficará vermelho. E quando o percentual for maior ou igual a 100%, o fundo ficará verde com a fonte branca. Então, vamos selecionar aqui de K4 a K16. Vamos vir aqui na página inicial da faixa de opções do Excel, formatação condicional, e agora nós vamos criar uma nova regra. Essa janela aqui, que é o assistente de formatação condicional, ela nos dá uma série de opções para criarmos a regra. Quase todas essas opções estão nos atalhos que eu mostrei para vocês lá no ícone formatação condicional. Então aqui nós vamos selecionar a segunda opção, formatar apenas células que contenham o valor da célula. Vamos manter aqui o valor da célula. Nós vamos selecionar é menor do que 1 ou 100%. Vou colocar aqui 100%, formatar, fundo vermelho, vou colocar aqui a fonte branca, ok? Vai ficar assim, os valores que tiverem menor do que 100%, ok? E agora nós vamos inserir a segunda regra, que é o fundo verde com a fonte branca para os valores maiores ou iguais a 100%. Então vamos manter aqui a mesma seleção, vamos vir aqui na formatação condicional. Se clicarmos aqui em gerenciar regras, nós vamos visualizar a primeira regra que já foi criada. Aqui nós podemos criar uma nova regra. Vamos selecionar a segunda opção também, formatar apenas células que contenham. Vamos manter aqui o valor da célula, é maior ou igual a 100%. Vamos colocar um fundo verde com a fonte branca. Vamos aplicar, ok. Agora, se viermos aqui na formatação condicional em gerenciar regras, nós vamos visualizar duas regras criadas, ok? E no passo 2, nós vamos colocar todos esses valores em negrito. Então, vamos vir aqui no exercício, vamos deixar selecionado aqui de K4 a K16, vamos voltar aqui na formatação condicional, gerenciar regras, vamos na primeira regra aqui, dar 2 cliques, formatar, vamos colocar a fonte em negrito. Vamos fazer a mesma coisa com a segunda regra. 2 cliques, formatar, negrito. Ok, ok, aplicar, ok. E assim todos os valores ficarem em negrito. Ok? Vamos para a próxima aula.